E aí, pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia em Prosa. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos hoje aqui com o Matheus Leone, engenheiro civil, especializado aí numa área de manutenção predial. A gente vai trocar uma prosa aqui, trocar uma ideia com ele. E essa é a série Restaurando o que se percebe. Matheus, muito bem-vindo. Obrigado. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco de como você atua e como você tem atuado. Hoje, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil, tenho especialização em gestão de projetos e mestrado em construção civil aqui pela Universidade de Brasília. Basicamente, hoje, tá, a gente atua sobretudo com inspeções prediais. Eu sou um dos sócios engenheiro responsável pela Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa aqui em Brasília que atua com inspeções prediais, perícias, avaliações de imóveis também, mas o nosso foco hoje tem sido sobretudo na área de inspeções prediais. Pô, que bacana. Inspeção é uma tratativa, e aí eu acho que você fez até uma analogia recentemente que eu achei fantástica, de vez em quando até replico ela, que é uma analogia aos exames médicos periódicos que você faz. Então, muitas vezes também o síndico acaba recebendo ali a edificação em um determinado momento e não sabe nem por onde começar, né? E aí o que você faz? Você faz um diagnóstico daquilo. E aí é onde entra. Exatamente. A inspeção, a palavra que eu gosto de usar aqui é exatamente essa, é um check-up. Ela é um check-up para mostrar como está o condomínio, qual a situação que ele está. E a nossa ideia é exatamente chegar lá. Só que, sobretudo, a inspeção ela deve agir de maneira preventiva. Assim como a gente vai para o médico para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, etc. É claro que a gente pode detectar ali coisas que a gente precisa fazer mais imediatas. Né? Vamos supor, a gente vai lá, vê que a gente está com um problema de saúde que é um pouco mais grave. Tem que ser tomada uma ação mais imediata. Mas a ideia da inspeção é detectar ações que precisam ser feitas para o futuro. Então, assim, eu tenho uma ação que eu vi que eu tenho um problema que pode acontecer lá na frente, eu já tomar essa ação agora e não deixar para tomar essa ação quando o problema de fato aparecer. Então, a inspeção, ela é sobretudo uma ação proativa, né? Não é a ideia que a inspeção ela seja corretiva. Só que, infelizmente, aí vem a maneira que, de maneira geral, a sociedade ela age, né? Não só na saúde dela, mas também no edifício dela. Então, as pessoas hoje têm uma cultura, infelizmente, tanto para a saúde quanto para os seus bens imóveis, de agir muito de maneira corretiva. Então, só de procurar o médico quando tem um problema. De procurar... Exatamente, de procurar um engenheiro quando ele tem um problema só. E a ideia não é essa. Por quê? Porque a questão aqui de você só corrigir quando você tem de fato um problema, de você procurar quando você tem um problema, o seu dano é maior e, consequentemente, o seu gasto é maior. E, além disso, o seu risco é maior. Por quê? Se a gente está falando de um problema que ele começa ali pequenininho, a tendência é que, com o passar dos anos, esse problema ele vai só aumentando. Uma grande estrutura não tem uma falha catastrófica de uma vez, ela normalmente dá sinal. Exatamente. Aí às vezes a pessoa ali ela tem alguns pontos que tem corrosão das armaduras e vai deixando. Aí a hora que procura já está no estágio tão avançado que precisa ser feito um reforço estrutural. Se ela tivesse corrigido lá no início, por mais que tinha corrosão, talvez aquela corrosão ela era pequena, era só tratar pontualmente. Só que ela deixou e aquilo foi passando vários anos, aí você chega a um ponto de fazer reforço estrutural. E qual que é o problema? Que isso já é mais que comprovado, tem vários estudos que já mostraram isso, e isso na realidade a gente comprova também no nosso dia a dia. Se você deixa de tomar uma ação lá no início, você toma no final, para corrigir, essa ação ela pode chegar a custar 125 vezes mais do que você pagaria no início. Isso dentro de uma lei de manutenção corretiva, né? Exatamente, se deixar para corrigir. Falando desde o início da obra mesmo, quando a gente começa uma obra, a gente começa lá fazendo um projeto. Se eu não faço esse projeto, né, ou eu faço, à medida que eu vou pulando etapas na obra, vai ficando mais caro as ações que eu tenho que tomar para corrigir aquilo que eu não fiz. Então imagina lá, eu não fiz o projeto, e durante a execução eu tenho que fazer uma ação porque eu não fiz o projeto. Já é mais caro. Aí vamos passando lá para o final. Se eu chego lá durante a utilização do edifício e eu não tenho aquele projeto veio me trazendo problemas por eu não ter ele,
essa correção ela pode custar 125 vezes mais do que se eu tivesse feito aquelas duas início. Exatamente. Então, assim, hoje as pessoas literalmente parece que elas querem pagar para ver. Ela quer pagar mais caro, porque ela vai no risco ali, né? Acho que no fundo, cara, as pessoas não estão ali entendendo os riscos que elas estão suscetíveis, que elas estão se submetendo ao querer pular etapas. Eu trabalhei também nesse segmento de grandes empreendimentos em algumas empresas, cara, e tem muito disso, você ter projetos extremamente detalhados, mas com a filosofia mal resolvida. E aí você vai descobrir isso na obra, quando está jogando o concreto lá, quando a armadura já está jogada, que é um pouco mais caro para corrigir, mas ainda dá um tempinho. Depois o concreto feito, secou, acabou tudo, cara, aí você tem que quebrar, tem que romper. E aí realmente é muito mais caro. E aí um outro ponto é o contrário, filosofia extremamente detalhada, ou extremamente desenvolvida do projeto. Um projeto nem tão bem detalhado, mas, cara, esse tipo de projeto ele flui, cara, com uma velocidade, com uma qualidade muito maior, que acaba sendo compartilhado. A ideia é essa, né? O projeto aqui ele é um ponto muito importante, porque ele é o escopo daquilo que deve ser feito. E quanto mais detalhado é esse escopo, melhor é o que você tem de informação para fazer determinada coisa. Sim, perfeito. E tem uma coisa que até que eu queria te perguntar, aproveitando aqui o ensejo. Você acha que, assim, tem inspeções, a gente tem algumas inspeções que são de caráter mais reativo, então você já viu uma manifestação patológica ali, você viu tem algum trem errado ali, você vai lá e vai fazer um diagnóstico, às vezes uma inspeção até ensaio destrutivo, dependendo do caso, né? Mas tem umas que são periódicas, né? Então você pode programar isso. Isso. O que a gente recomenda hoje? Para edifícios de até 20 anos de idade, a gente recomenda que seja feita uma inspeção a cada 5 anos. Periódica. Inspeção geral. Desde o início, então assim, como o edifício foi entregue, com 5 anos ele já tem que passar por uma inspeção. Então depois com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí depois, quando ele passa de 21 para frente, a gente reduz esse tempo a cerca de 3 anos. Tá? E aí vai diminuindo à medida que eu vou ter uma vida, que eu tenho uma vida do edifício. Quanto vai passando o tempo, eu vou diminuindo esses anos. Por quê? O edifício mais velho tende a apresentar mais problemas, né? Então a ideia é sempre antever esses problemas, sempre agir de maneira anterior. E quando a gente está falando aqui sobre a inspeção, a gente entra muito também na questão da predição, de predizer algo, né? Então é exatamente isso. As pessoas, pelo menos na engenharia civil, esse termo ele é pouco conhecido, porque a gente pensa em manutenção preventiva e corretiva, né? Só que quando a gente pensa aqui em manutenções, a gente está falando em ações proativas e ações reativas. Então, dentro das proativas, a gente tem as preventivas e as preditivas. Né? E dentro das reativas, as corretivas, que são as mais caras que a gente falou até agora. Então, preventivas são ações periódicas que eu tenho que fazer ao longo do tempo. Então, eu tenho que lavar minha fachada, por exemplo, de tanto em tanto tempo. Eu tenho que trocar determinado tipo de material de tanto em tanto tempo. Então, isso. Então, a vida útil ali, né? Exatamente. Tem que trabalhar isso. Exato. A gente tem prazos para isso, né? Tem prazos normativos para a gente fazer isso. Então, a gente tem normas hoje de manutenção. Então, tem hoje a 5674, que é uma norma NBR 5674, que fala sobre a gestão da manutenção nas construções. Tem a 15575 também, que nos traz alguns prazos. Então, a gente tem esses prazos. Então, basta a gente buscar sobre eles, que a gente tem eles. E aí, falando das preditivas, né? A preditiva, eu colocaria aqui a inspeção como uma ação preditiva. Por quê? A inspeção é uma ação que traz a ideia de monitoramento, de entender aquele sistema. Dentro da engenharia mecânica, por exemplo, que é a sua área, se trabalha muito com sensoriamento. Então, você tem lá um sistema que monitora alguma coisa para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Você estuda o histórico, vai falar, tem alguma anomalia. Exatamente. Então, assim, o sensoriamento agora ele está chegando, digamos assim, na engenharia civil. Ele está ainda iniciando. Não é uma coisa que é muito aplicada, você ter sensores para avaliar determinadas coisas, mas já tem começado bastante, já tem bastante coisa nesse sentido, né? Mas a inspeção ela entraria aqui como uma manutenção preditiva. Por quê? É por meio da inspeção que, como eu falei, que eu vou detectar se eu preciso tomar uma ação ou não. E eu tenho uma ideia de como está a minha construção. A verdadeira questão aqui é a seguinte: se eu não faço a inspeção, eu não sei como está a saúde da minha construção. Essa é a verdade. Então, eu não tenho como saber sem fazer a inspeção. Assim como
se eu não cuido da minha saúde física, se eu não vou ao médico regularmente, eu não tenho como saber como está a minha saúde. É claro que, e é isso que a gente começa, né? Assim como a gente tem sensações que vão mostrando que a gente não está bem, o edifício também mostra que ele não está bem. Só que aí que Começa a dar sinal, né? Ele começa a dar... Só que aí que tá. Eu aqui, como pessoa da minha saúde, eu começo a sentir aquilo, ok. Eu não sou médico, não sou especialista, mas eu já fico mais preocupado. Só que a pessoa, ela olha a construção dela, ela vê aquele problema, ela fala, aquilo não é nada, não. Assim como ela fala às vezes para a saúde dela. Não dá nada, não. Ela liga. Então, assim, ela tem que procurar uma pessoa habilitada para poder falar para ela o que de fato ela tem, não é? Achar pelo achismo que aquilo ali não é nada. Né? Não, essa questão da inspeção, e aí, pelo fato dela ser periódica, e aí eu vou fazer uma outra analogia com o próprio exame de sangue. Né? Então você tem uma taxa de glicose, por exemplo, é um parâmetro. Então você fez daqui a 6 meses ou 1 ano você fez de novo, você vai ter um histórico ali de como a sua glicose ao longo do tempo está variando. E aí a inspeção periódica acho que pode trazer essa informação também. Muito, é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui. Né? Eu falo tenta porque hoje essa é a nossa maior luta, mas graças a Deus a gente não tem só tentado, a gente tem conseguido. Talvez eu usei a expressão um pouco errada aqui, a gente tem conseguido. Porque hoje a nossa maior luta, digamos assim, é convencer o síndico, o gestor, que é necessário fazer a inspeção. Né? Ele não percebe o problema, né? Ele não percebe. Porque às vezes ele também não é da área, acho que ele é Exatamente. Ele não é da área, ele é leigo no assunto, ele não tem ciência nem do risco que está correndo e nem do problema. Aí você tenta convencê-lo de falar, cara, existe isso aqui. Infelizmente, esse convencimento hoje, ele aconteceu por essa série de problemas que a gente teve em várias construções nesses 3 últimos anos, eu colocaria. De uma forma reativa, né? Exato, não, mas eu falo assim, em relação a. Eu não colocaria acidentes, né? Porque não foram acidente é aquilo que a gente não espera, mas, enfim, quando você não faz manutenção em alguma coisa, já não é um acidente. Por exemplo, a gente teve o colapso do viaduto aqui em Brasília. A gente teve uma edificação em Vicente Pires também que desabou, a gente teve construções do Rio de Janeiro que caíram, Fortaleza, enfim, teve os problemas das barragens nos últimos tempos. Então, assim, essa série de problemas que a gente teve nos últimos anos, meio que ligou um alerta nas pessoas, né? Teve o edifício da Asa Norte também, que caiu lá a laje. Então... Até da garagem. Exato. Nos últimos anos, a gente tem sido mais procurado, infelizmente, por conta desses acontecimentos. Não porque a pessoa estava procurando, porque ela... Enfim, mas que a edificação dela então, assim, ela ficou mais assustada pelo que viu, pelo que tem visto, e aí começa a procurar a gente para poder fazer a inspeção. Mas, infelizmente, porque aí ela viu o problema lá, ela ficou preocupada, né? E aí entra a nossa área, né? Às vezes a gente chega lá, o problema é que ela acha que é uma coisa catastrófica, não é uma coisa simples de ser resolvida. E às vezes resolve ali, pontualmente. E aí o pessoal tem muito a falácia de falar assim, não, Brasília está ficando uma cidade velha e tal. E aí eu queria ver um pouco da tua opinião, porque tem especialistas que falam assim, não, ela não é que é velha, ela é mal cuidada. Se você for para Roma, vai para Inglaterra, você tem estruturas de edificações. Exato, né? Brasília tem 50 anos. Novinha ainda em relação aí entra, né? A vida útil de projeto de uma estrutura é exatamente 50 anos. Só que isso não significa que aquela estrutura ela vá durar somente 50 anos. É a vida útil mínima dela. Ela vai durar mais, com certeza. Só que se a gente pega Roma, Grécia, poxa, quantas estruturas que a gente tem lá de muitos e muitos anos além do que a gente tem aqui. Mas a questão o ponto aqui principal, né, que a gente está colocando hoje é a manutenção. Sem a manutenção, nenhuma estrutura dura, nem a vida útil de projeto mínima que ela deveria durar. Ela precisa de manutenção. Então, assim, se eu não fizer a manutenção, não significa que ela vai durar o mínimo. Não, ela tende a durar menos do que o mínimo. Ela dura o mínimo com as manutenções. Imagina sem as manutenções. E eu vejo estruturas, cara, às vezes, estava lá nos Estados Unidos, você entra no Empire State, tem bobear até quase a mesma idade, não sei a idade do Empire State, depois eu vou até ver direitinho. Mas você entra, a instalação é completamente nova, você acha que o prédio é novo. Exato. Mas ali acho que eles respeitam muito essa degradação de material e tipo, ó, tem que pintar, a gente vai pintar. Tem que trocar. Por mais que você ache que pintura possa ser uma coisa de na verdade é um tratamento superficial. Exato. E você está ali protegendo a parte da... Com certeza. Então, se você pintar uma construção de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, é necessário, você precisa fazer isso. Não é porque é uma questão somente estética, não é uma questão de proteção ao edifício também, né? E assim vai. Então, a fachada, né? Entrando no assunto fachada especificamente, né? Que a gente tem tido muito problema em fachada.
A fachada ela é a primeira barreira da edificação. Então é ela que recebe a ação ali dos agentes climáticos, principalmente. E por isso ela tende a ter problemas, né? Isso é normal, digamos assim. Só que a gente tem visto que, é claro, existe uma série de causas para esses problemas. Pode ter sido do projeto, pode ter sido da construção. Só que hoje a gente vê que mesmo quando a gente tem problemas que vêm do projeto da construção, ou eles são atenuados pela falta de manutenção, ou eles aparecem pela falta de manutenção. Então a falta de manutenção, ela atenua os problemas ou cria problemas. Essa é a questão. E o que é o pior aqui ainda? Porque assim, às vezes a gente tem um problema que veio do projeto, às vezes a gente tem um problema que veio da construção. Só que aí a gente tem os responsáveis, quem fez o projeto, quem fez a construção. Só que a partir do momento que o usuário ele não faz a manutenção, essa responsabilidade ela fica muito complicada de ser dividida. E a gente tem acompanhado isso em perícias, inclusive judiciais. Em que sentido? Que às vezes a pessoa ela entra no processo judicial contra uma construtora porque teve um problema de execução. Só que aí quando a gente chega lá para fazer a perícia, a gente vê que ela não fez a manutenção da forma devida. E aí fica muito difícil separar o que veio da construção, o que veio da manutenção, e a gente tem visto que decisões têm sido, ações têm sido perdidas exatamente por conta disso. Às vezes você viu que teve um problema construtivo, só que a pessoa não fez manutenção, aquilo é piorado, fica muito difícil separar, e aí, de quem é o problema? De quem é o problema? Do dono, né? Exato. É o dono que acaba pagando o pato. Aí agora fica do dono, porque ele não fez a manutenção, tá? Ele não fez a parte dele. E hoje a gente tem normas que deixam muito claro, falando especificamente sobre a norma de desempenho, que é a 15575. Ela deixa muito claro lá qual que é o papel do projetista, qual que é o papel do construtor, qual que é o papel do usuário. Então, o projetista ele tem que especificar o material, ele tem que definir a vida útil de projeto, que vai ter que durar, né? Especificar o material que eu falo aqui é especificar as características necessárias para ele durar, né? Por exemplo, quando a gente fala de obras públicas, eu não posso especificar uma marca, uma coisa assim. Já o construtor, ele tem que construir de acordo com o projeto, de acordo com as normas vigentes, né? E ele é responsável, por exemplo, para elaborar o manual de uso, operação e manutenção da construção. Esse é o construtor que faz o manual. Edificação também tem manual, e às vezes as pessoas não se atentam. Assim como tem um manual, tem o projeto as-built, né? Que é o conforme construído. Exato, A pessoa, aí vem a responsabilidade do usuário. A responsabilidade do usuário é exatamente fazer as manutenções. Claro que ele vai ter um manual para guiá-lo nessas manutenções. Quando eu falo que o usuário, o representante hoje de um condomínio é o síndico. É o síndico, certo? E o síndico ele tem responsabilidade civil e criminal sobre aquele condomínio. Toda edificação. Exatamente. Ele tem responsabilidade. Então, assim, se ele deixa de tomar ações, ele é o responsável por aquilo. Aí vem, hoje de maneira geral, a gente coloca as edificações mais novas, elas têm manuais. Não vou aqui entrar no mérito se esse manual é bom ou não, infelizmente a maioria acaba não sendo, mas tem alguma coisa. Pode ser melhorado. Exato, né? Aí a pessoa tem um manual, mas ela não faz a manutenção que está no manual. E o manual, isso que é legal, porque tem uma série de inspeções, tem uma série de rotinas de manutenção, então o manual acaba consolidando tudo isso, e aí em algum momento aquele manual ou se perde, às vezes de uma gestão para outra, às vezes a gestão que recebeu ali o empreendimento é uma, às vezes quando muda para outra isso acaba se perdendo. Exatamente. E a questão aqui não é só fazer as manutenções, ela tem que fazer a manutenção, ela tem que ter o registro da manutenção, ou seja, exatamente ter a gestão disso tudo. Então eu tenho que fazer e tenho que ter os registros que eu fiz. Por quê? Qualquer ação que aconteça, eu tenho o registro daquilo que foi feito, eu tenho o histórico, o passado. Então passa para outra gestão, tem que ter esse registro, tem que criar esse procedimento de ter isso histórico, padronizado, de todas as ações ali guardadas que foram feitas, né? Até para o que você falou agora há pouco, para eu ter um acompanhamento. E a inspeção, né, ela funciona muito pelo acompanhamento. A gente consegue, se a gente faz a inspeção ao longo dos anos, eu consigo saber se a minha edificação está literalmente piorando ou melhorando. Por quê? Quando a gente faz uma inspeção, então a gente faz um check-up. A gente entrega para o condomínio todos os problemas que ele tem. Assim, ó, tem isso tudo aqui. E aí tem, claro, tem métricas e tem qualidade técnica para priorizar isso. Exatamente. A gente tem metodologia, isso é bastante consolidado no nosso meio. A gente tem metodologias que quando a gente entrega, imagina lá, eu entreguei para o síndico, ele tem 150 problemas no condomínio dele. Exatamente, ele não tem nem como, ele não tem nem caixa para resolver tudo de uma vez só. Então a gente já entrega uma lista
com as prioridades mesmo, na sequência. Ó, tem que isso aqui é o fazer primeiro, isso é o segundo, isso é o terceiro, e esse primeiro ele tem que ser feito daqui a 3 meses. Então, a gente encontrou um problema de corrosão de armaduras. Ó, esse aqui é o mais grave, esse aqui tem que ser feito imediato. Então, já vamos ter que contratar esse tipo de serviço. Esse aqui já é um problema que pode esperar um pouquinho mais, mas não tanto. 2 meses, 3 meses. Esse aqui já pode ser feito ano que vem. Entendeu? Isso daí é legal, que o cara vai lá, faz o orçamento, né? Exatamente. Isso, convoca lá, sei lá, assembleia e tal. É isso, estabelece. A ideia é exatamente essa, porque ele já vai ter os prazos, então ele tem como se programar mediante o orçamento que o condomínio tem. Então ele já tem como, baseado naquilo, ele cotar os serviços com executores, né? E programar que aquilo vá sendo feito de acordo com o que foi programado dentro da criticidade que foi colocada. Então não é uma coisa que vai chegar ali agora, o que eu faço? Não, a gente dá esse suporte para mostrar para ele, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso aqui é daqui tanto tempo, isso aqui é daqui tanto tempo, isso aqui é daqui tanto tempo. Pô, que fantástico. E aí condomínio aí, já que a gente puxou esse assunto, o cara assume o condomínio ali, a primeira coisa que ele passa, não, cadê minha assessoria contábil, cadê minha assessoria jurídica? E não fala de uma assessoria técnica, Exato, né? Exatamente. Esse é um serviço também que a gente presta, que é a assessoria técnica de engenharia. Em que sentido? Então a gente presta assessoria ao condomínio, tanto no sentido de cuidar das manutenções dele, então a gente vai... fazer ali a gestão, estabelecer as periodicidades. A gente vai falar, ó, eu vou avisar ele com antecedência, eu vou falar assim, você tem que fazer essa manutenção daqui a alguns meses, então já vamos atrás de empresas para cotar esse tipo de serviço para que quando chegue o prazo a gente possa fazer. Já logo o recurso também. Exato. E a gente também age muito no sentido de quando tem obras ali. Então, imagina lá, o condomínio, isso acontece muito. O condomínio ele faz geralmente 3 orçamentos, né? Já o trivial de ser feito. Aí ele pega um orçamento, o cara vai lá e orça para ele 150 mil no serviço. Aí vem outro do mesmo serviço, parece 25 mil orçamento. E aí um outro orça 55 mil. Cada um com escopo se bobear. Ele fica perdido. Então assim, por que um custa 125 mil? Por que o outro custa 25 mil? Por que o outro custa 55 mil? Aí muitas das vezes, o síndico ele vai pelo preço. Vou pegar o mais barato. Só que aí vem, exatamente é isso. Às vezes o que colocou 100 e tantos mil colocou um escopo completamente diferente do outro. Já começa por aí. Ou então às vezes tem disparidade de preço mesmo absurda, porque, enfim... algum osso, enfim. Só que aí vem, aí de novo a importância da inspeção. Por quê? Por meio da inspeção vai ser detalhado o que de fato deve ser feito. Então você já sai com o escopo. Exato. O que precisa. Exato. A gente costuma fazer a inspeção também e passar os quantitativos já para o condomínio. Bacana, porque está inspecionando, você já está com as medidas. Exato, assim, já passa os quantitativos, ou seja, quando ele recebe as propostas, a tendência é que ele já receba as propostas muito mais próximas, porque todo mundo está considerando o mesmo escopo. Uma qualidade técnica de quem está te assessorando, uma habilitação técnica prática. Exatamente. Se você pegar, às vezes, uma pessoa que é prático, né? Prático ou foi aproveitado e tal, vem da construção civil, faz aquilo ali há muitos anos, só que nunca fez aquilo ali com a nuance de 2 ou 3 variáveis que mudaram. Exato, e tem um outro ponto ainda, aí entra a obra em si. Então eu falei da contratação e começou a obra agora. Aí ok, imagina lá, você contrata uma empresa, você não é expert em engenharia, você está ali, o síndico, o condômino, aí a empresa está executando. Tudo que a empresa executar, ele vai achar que é o correto, concorda comigo? Então você não tem a informação de como deveria ser feito. Exato. Só que aí entra também a questão da fiscalização, de ter uma equipe que fez a gestão e que faz a fiscalização daquela obra no condomínio. Que é a engenharia do proprietário, né? Exato, ou seja, a gente entraria ali com a ideia de brigar, vamos colocar assim, pelo condomínio. Representar tecnicamente o condomínio. Ou o dono da casa, ou o dono do apartamento. Exatamente, eu vou estar ali fiscalizando uma outra empresa que está fazendo a obra. Não é que eu estou ali para ferrar aquela empresa, não, de maneira nenhuma. A gente está ali para discutir solução técnica, porque de repente a pessoa está aplicando lá um material que não deveria ser aplicado. E aí eu vou falar, esse material não é o mais adequado, a gente tem que colocar esse outro material aqui, vamos supor, sei lá, está usando um selante para a fachada lá da junta de movimentação, aí ele colocou um selante errado. Não, tem que ser esse selante aqui, que é resistente a raio ultravioleta, etc.
Então a gente vai estar ali especificando, fazendo relatórios, entregando para o condomínio, falando, ó, a solução tá ok, essa não tá. Os olhos do dono. Exatamente. Eu preciso disso aqui, eu quero que a minha... Até porque tem questão de valor, né? O valor venal, então você acaba... Exato. É claro que a questão assim, se a pessoa ela fez a obra lá e ela aplicou um determinado material errado, ela é responsável por aquilo. Ok. Só que mais uma vez é reativo, né? Você quer resolver o problema. Só que aí se isso for comprovado depois, ok, vai ter que ser corrigido, teoricamente ele vai ter que pagar, ele que vai ter que refazer. Só que isso gera um transtorno do condomínio de novo. Poxa, imagina isso, transtorno atrás de transtorno. Então assim, realmente a hora que você olha em termos de investimento para o condomínio, dessa fiscalização, é um valor muito ínfimo, perto do que ele pode evitar de dor de cabeça lá no futuro, se ele fizer isso. Não, até porque, por exemplo, deu algum problema, a primeira coisa que o cara vai fazer é chamar a empresa que fez. Deu problema aqui. Ela é tranquila e tal, ela vai ser extremamente honesta, então, realmente deu problema, eu vou refazer para o senhor. Só que nem todas elas vão ser assim. Algum o cara vai vir, cara, não. Enrola, aí vai para a justiça, e tem uma série de tipos de levantamento disso e até de colocação, por mais que exista depois uma questão sucumbente lá, quem pede paga, mas, cara, é transtorno, como você falou. É o custo social, né? Exatamente, aí você tem como mensurar isso. Não tem. Uma analogia lá para a galera da eletromecânica lá é o elevador, tem um custo. Então, às vezes, você tem uma edificação com sei lá, mais de 5, 6 pavimentos, você começa a ter um transtorno muito maior quando você tem uma parada indesejada ali daquilo. Exatamente. Só, eu colocaria assim, que o elevador, hoje as pessoas elas têm parece uma consciência um pouco maior, né? Geralmente, pelo menos, né? A gente vê muitas das vezes, né? Elevadores mal ancorados, umas coisas assim. Mas eu falo assim, pelo menos, né? A inspeção do elevador ela é mensal, né? E você vê que isso de maneira geral é feito nos edifícios, mas as outras coisas não. Mas mesmo no elevador, você vê... Nem todos, né? Não tem, acho que a maioria, não sei, não tem esses dados, às vezes é mais ou menos e tal. Mas existe uma certa preocupação para isso, por conta de uma série de fatores. E aqui também exige uma habilitação, tem que ser um profissional habilitado para estar ali, cara. Exato, eu entro na área de elevador e já sai da minha expertise também, não sou eu que vou fazer a inspeção. Exato, né? Você precisa de um engenheiro mecânico. Exato, aí a gente troca um outro assunto muito importante também, que é a questão da multidisciplinaridade. Exato. Então, uma inspeção ela não envolve só o engenheiro civil, tá? Ela envolve o engenheiro civil, ela envolve o engenheiro mecânico, ela envolve o engenheiro eletricista. Por exemplo, o engenheiro eletricista ele vai olhar SPDA, instalações, o engenheiro mecânico vai olhar a parte de elevadores, bombas, geradores, toda essa parte. Então, cada um dentro do seu escopo. E que se completam. Para entender, porque até a própria bomba tem a coragem, você tem que fazer a base dela lá, que não é mecânico. Literalmente, é cada um dentro do seu quadrado. Mas todo mundo junto. Todo mundo junto, não separado, né? separado, é isso que... Pois é, não é isolado, eu acho isso fantástico, eu prego isso de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, de uma forma muito abrangente. Aí o pessoal fala assim, tem norma, mas às vezes a norma... Cara, a norma tem uma quantidade de cabeças pensantes por trás da norma ali, que gastaram uma série do seu tempo ali para desenvolver uma coisa e falar, ó, minimamente tem que ter isso. E aí, tecnicamente, em campo ali, você acaba resolvendo isso com base na norma, né, no normativo. E o que é de extrema importância dessas inspeções aí, periódicas, aí cada sistema, cada equipamento, cada estrutura vai ter a sua periodicidade, vai ser tratada de determinada forma, e o monitoramento disso, e a consolidação disso no manual. Então, eu acho, e aí eu queria saber a tua opinião, de resgatar, cara, o manual disso e trazer isso, porque o manual tem que ser um documento dinâmico. Sim, exatamente. Até os registros, assim como os registros. Exato. Existem muito boas iniciativas aqui em Brasília, tá, de construtoras que têm pegado os problemas que foram acontecendo ao longo dos problemas em suas obras para retroalimentar os manuais que ela vem fazendo para as novas. Isso é muito legal. Muito legal, porque isso é o PDCA, né? Exato, é o ciclo PDCA, né? Então, ele está checando agora e está agindo diante dos problemas, né? Então, a ideia dele ver, por quê? De repente, até você tem uma norma que está colocando uma ação de tanto em tanto tempo. Só que daí ele percebeu que o problema está acontecendo mais cedo nas construções dele.
Então ele vai reduzir o período das manutenções daquele determinado problema. Isso é muito legal. Então assim, aí entra em outra área de estudo também, né? Tem sido feito muitos estudos até com questões probabilísticas, mesmo colocado estudos probabilísticos para ver, para determinar com mais certeza qual é a periodicidade de determinadas manutenções. Tá? Sim, você tem uma ciência por trás disso, você tem método de piscina, tem, enfim, e aí você fala de risco e aí probabilidade está associada, uma inerente da outra, e aí quando você fala de risco e probabilidade, você tem a mensuração financeira, e aí você começa a estabelecer o tal do custo-benefício, que todo mundo fala, mas ninguém apresenta um valor ou uma métrica daquilo ali. Trabalhar isso eu acho que é uma coisa belíssima, de grande e bom tom. Uma coisa que eu queria até... claro, a ideia aqui não é nunca esgotar o assunto, é mais gerar questionamentos e dúvidas do que qualquer outra coisa, é mais colocar todo mundo para pensar, tá? Então, a gente não está querendo esgotar o assunto aqui, até porque é bem vasto. Muito, a gente poderia ficar acho que 2 horas aqui e ainda ia faltar assunto. E não, ia faltar assunto. Eu queria só puxar uma coisa, porque tem agora a tal da lei da autovistoria, não sei se você já ouviu falar. Sim. Várias cidades, né, já têm leis nesse sentido. O Brasil ainda não tem uma lei específica nesse sentido. Várias delas já tem. O Rio de Janeiro, por exemplo, já tem. Assim, a lei ela não é salvadora. A gente tem percebido isso também, mas ela já é uma iniciativa que eu acho que sim, que tem que ter, que é importante, né? Porque querendo ou não, você tem que ir numa lei e aí a pessoa acaba procurando de alguma maneira. Enfim. Só que eu acho que assim, muito mais do que a lei é a conscientização, né? Então assim, por que eu coloco isso? Porque mesmo a gente vendo em várias cidades onde tem a lei, ainda aconteceram problemas, né? Então, assim, não é porque vai chegar a lei que vai acabar com todos os problemas. Tende a diminuir. Com certeza, eu sou total defensor dessa lei, para mim tem que ter. Só que eu acho que o ponto principal, que como eu falei desde lá do início, é a conscientização. A lei ajuda nisso, né? Mas a gente tem que conscientizar a população da necessidade de fazer inspeções periódicas, de fazer manutenção, tudo nesse sentido, e agir, sobretudo, de maneira preventiva. É cultural, né? Tem que mudar, tem que quebrar esse paradigma. É cultura, exatamente essa palavra, é cultura. Então, assim, se a gente pega um país europeu, vou pegar aqui o exemplo de Portugal. Todo mundo pensa que Portugal, porque eles falam, nossos pais, digamos assim, nossos precursores. Portugal está muito avançado com relação a gente, com relação às manutenções? Está. Só que é muito legal, eu estive lá agora 3 semanas atrás para fazer um curso na área de reabilitação das construções, né, me especializar um pouco mais ainda, sempre estudando, nunca paro de estudar. E sabe o que foi o mais legal? Eu voltei de lá agora com um sentimento assim, poxa, eu falei, até avesso do que eu pensava, né? Eu estudei em Portugal, fiz parte da minha graduação lá, então foi até por eu ter estudado lá que eu despertei essa área de poder trabalhar com isso que eu trabalho. Só que eu cheguei lá e eu vi que eles têm ainda o seguinte pensamento: a gente não está bem, a gente precisa fazer mais manutenções, a gente precisa melhorar as nossas manutenções. Eles já são conscientes do problema. Exato, né? Só que aí o que eu vejo, poxa, o quanto eles já estão na nossa frente, né? E mesmo assim eles têm a consciência e colocam que eles ainda precisam melhorar. De fato eles estão muito na nossa frente, só que aí eu já entrei em outra realidade também, né? Por quê? Em países europeus como Portugal, você já não tem tanto espaço para construir coisas novas. Então, tudo que está ali já é com uma certa idade. Então, ele já tem que pensar mais em manutenções, em reabilitações e especializar os próprios engenheiros já nesse caminho, digamos, de maneira mais assertiva do que aqui. Aqui ainda tem muita coisa a ser construída. Só que aí que vem. Tudo aquilo que está sendo construído, ou que já foi construído, vai ter que ter manutenção. Vai chegar o momento. Vai chegar. Então, assim, não adianta. A área de reabilitação, a área de restauro, as manutenções, elas são o futuro. Vai ter muita construção nova no Brasil ainda? Vai. Só que tem muita manutenção, tem muita reabilitação a ser feita. Então, não tenha dúvidas que isso é o futuro do que vai crescer muito na engenharia. Entendi. Isso aí é excelente para o pessoal que está procurando aí novos nichos de mercado ou especialização. É uma área que, todas as áreas, aí eu estou falando da mecânica também que a gente vivencia, as experiências que a gente tem com colegas de outra área. Então, a manutenção ela não é discutida, às vezes, nesse caráter mais sério, porque todo mundo está para construir, então vai vir novo. Se é novo, eu só pego o manual e vou indo.
só que você tem uma pericialidade ali, você tem um ciclo de vida, que você muito bem colocou no início da conversa. E aí você falando de restauração, a gente tem, bom, aí o exemplo clássico, carro tem muita restauração, né? De vez em quando você vai restaurar ali, o cara amassou um pouco, né? Encostou ali no poste um pouquinho na hora da manobra e tal, ou encostou num colega lá, aí você vai fazer a restauração e você percebe que aquele material ali já tinha sido trabalhado, então, ou seja, o carro já foi batido, se encontra massa, ou alguns serviços até mal feitos de uma coisa ou outra. Na construção civil tem muito isso, no ato da restauração você descobre, pô, mas isso aqui, tentaram tapar. Sim, né? Tapar o sol com a peneira. Você chega lá, às vezes tá uma coisa até maquiada, a hora que você tira tem outra coisa ali atrás. Ou então tem um problema, aí você tira, você descobre, sabe, já vou contar um caso aqui que aconteceu com a gente. Cheguei lá, tinha uma infiltração numa parede toda de um apartamento de últimos pavimentos, né? E aí a gente ficou intrigado com aquilo, a parede toda da pessoa, toda estourada mesmo. E aí quando a gente começou a quebrar, a gente viu que tinha uma impermeabilização aplicada por trás da argamassa. Não é de prática ter isso. Aí, ou seja, teve um problema na fachada, depois a gente investigou, mas ainda a gente descobriu que tinha um problema na fachada e a construtora, ao invés de resolver o problema na fachada, ela impermeabilizou a parede da pessoa por dentro, ou seja, a água continuava entrando, e aí chegou um ponto que essa água estourou, porque muito tempo entrando água, e o problema na raiz não tinha sido resolvido, ele maquiou o problema. Isso acontece muito, entendeu? Só que aí entra de novo, a inspeção, o diagnóstico correto. Então, assim, a inspeção ela auxilia o diagnóstico ali, né? O diagnóstico é eu descobrir o que causou o problema, eu apontar o que causou o problema. Você apontando com assertividade o que causou o problema, você age na raiz daquele problema. Então, você não vai agir de maneira errada ou maquiar aquele problema. Você sabe o que causou ele, então você age na raiz dele. Né? Então, muitas vezes, e aí muito bem você tem colocado, às vezes você está fazendo uma inspeção, isso de certa forma acaba se tornando uma investigação. Fala assim, peraí, eu estou inspecionando porque a manifestação patológica aparente é uma coisa, fala assim, é provável porque você abre, tem outro. Acaba sendo, é uma investigação. A patologia das construções, a palavra patologia, né, vem do patos mais logos, é o estudo da doença, duas palavras gregas aqui. Então vem da medicina mesmo. Então se a gente pegar um curso de medicina, lá eles têm a disciplina de patologia também, patologia das várias coisas. Então a patologia, ela passa de eu entender a anamnese, que é o estudo anterior, entender o histórico, levantar informações que são necessárias para eu entender aquele problema. Ela passa, então, dessa investigação, ou seja, eu faço a investigação. Então, prévia, toda uma preparação para se fazer. Exato. Aí eu tenho a questão também, né, do diagnóstico, ou seja, que eu aponto o que aconteceu, eu fiz a investigação, eu posso ter que fazer ensaios, que são exames auxiliares, para poder apontar o que aconteceu. Eventualmente tirar um pedaço para laboratório. Exatamente. Assim como a gente faz exames da nossa saúde, nas edificações a gente tem exames que são ensaios que às vezes têm que ser feitos para que o diagnóstico seja mais assertivo. Por exemplo, eu não posso falar qual a resistência daquele concreto só olhando ele. Eu tenho que tirar uma amostra, às vezes, ali, romper aquele concreto para eu saber qual a resistência de fato dele e se aquela estrutura ela tem algum problema por causa da resistência do concreto que está ali dentro. Né? E aí, a partir desse diagnóstico que eu apontei, aí sim, eu tenho como apontar a terapia, que é a correção, né, o que deve ser feito, e o prognóstico também. O que é o prognóstico? É eu pensar no futuro. Qual é a tendência de evolução daquele problema? Aquele problema ele evolui mais rápido, ele evolui mais devagar, e aí em função disso eu consigo pensar na correção. Eliminar e tal. Exatamente, então a ideia é essa, né? Então é agir exatamente como a medicina age, uma investigação do problema para poder apontar de maneira mais assertiva qual é a correção. Então assim como você vai no médico, né? Imagina você chegar no médico e o médico de cara, eu gosto muito de dar esse exemplo, ele torna muito claro as coisas aqui. Imagina que você está com um problema, você chegou no médico, o médico falou: vamos operar agora. Ele não fez nada, ele não fez exame, não fez nada. Ele falou: vamos operar. Você vai confiar nesse médico? Só baseado assim, vamos operar. Dificilmente. De repente, exatamente. Então assim, imagina lá eu fazendo um diagnóstico na construção só no olhômetro. Não tem como fazer isso. Eu preciso fazer ensaios, eu preciso de análises auxiliares para poder dar um diagnóstico correto daquele problema. Então não tem como eu olhar o problema. Claro, a gente tem ali possibilidades, a gente às vezes já olha e já meio que sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa comprovar, né? Então da mesma forma que o médico, poxa, você ficaria meio assim, por que
que às vezes na engenharia a pessoa não fica assim, ela já bate o olho, não, esse problema aqui, então já corrige lá, e às vezes não é bem assim. Né? Você tem que Passou investigar. mascarando, passando batom, né, uma maquiagem. Exato. Eu tinha um professor na engenharia que ele falava assim, ele era de fora, ele falava, Guto, na olho só ramela. Então no olho nada, né, cara? Então, a ideia é você ensaiar, fazer a inspeção e usar, inclusive, o dimensionamento adequado dos instrumentos que você está, e aí também é uma outra ciência, uma outra área que devaneia. Então, senhores, esse é o Engenharia em Prosa. Gostaria de agradecer, gratidão enorme pelo seu tempo. Eu que agradeço. Matheus, pelo carinho e pelo entusiasmo que você recebeu a gente. Tá? Não, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e também aproveitar aqui, divulgar meus canais de comunicação. Para você que se interessa por essa área, diariamente eu divulgo conteúdos no Instagram, então tem lá meu perfil, @Mateus, com TH, Leone, com I no final, _Eng, que é o meu perfil profissional, que eu divulgo coisas relacionadas à patologia das construções. Também tem o canal lá no YouTube, no Facebook também tem a página, e a empresa, né, que é a Temporim Engenharia, que está sempre aí atuando nessa área de inspeção, diagnóstico e manutenções das nossas construções, para que a gente, então assim, a gente tem lutado todos os dias, né, para melhorar a qualidade da nossa engenharia. Essa que é a questão aqui, graças a Deus temos conseguido. A engenharia precisa ocupar o lugar verdadeiro dela de estar. O engenheiro ele tem que ter a ciência de que ele altera o mundo ao redor. Nós criamos, enquanto engenheiros, a engenharia do modo geral, nós criamos verdadeiras indústrias, indústria da construção civil, ou qualquer outro nicho de indústria. Então, tudo que está no mundo, e aí eu estou parafraseando um Word em inglês, engenheiro também, tudo que está no mundo ou foi Deus, ou passou pela mão da engenharia, é inegável isso. Então, eu queria agradecer muito mesmo, gratidão. Os links do Matheus a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui, tanto do YouTube. O YouTube eu tenho acompanhado o trabalho, as entrevistas que você fez em Portugal. Cara, parabéns por ela, traz muito conteúdo. Eu não sou da tua área e estou gostando, só para você ver. Obrigado. No Instagram eu acompanho, já tem algum tempo, a gente teve a oportunidade de conversar e trocar uma ideia com o projeto anterior. Mas eu agradeço a todos. Esse é o Engenharia em Prosa e essa é a série Restaurando o que se Percebe. Um abraço a todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.